Boa tarde, gente, tudo bom? E aí, como é que estão nesse nosso feriado municipal? Pois bem, então estamos aqui novamente com o nosso projeto, né, de 3 artigos de processo civil por dia. Hoje trataremos a exemplo da aula passada, do vídeo passado, tratamos de uma função essencial à administração da justiça, que é o Ministério Público. Hoje trataremos de uma também de grande relevância e principalmente de grande atuação lá na nossa vara de família, que é a Defensoria Pública. Os artigos foram os 185, 186 e 187 do CPC. Já está no material de vocês, também vai seguir aí na descrição do vídeo, vai estar aí para vocês, para complementar. E a gente vai fazer o mesmo cronograma, leitura e explicação dos pontos mais importantes de cada artigo, tá bom? Para fixar o conhecimento. Então, sem mais delongas, vamos começar com o primeiro artigo, que é o 185, que dispõe: a Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados em todos os graus, de forma integral e gratuita. Aqui está o artigo mais importante desse título 7, que fala da Defensoria Pública. Diz qual o exercício, qual o munus da Defensoria Pública, né? Então a gente observa que é competência da Defensoria Pública, e aí eu já faço uma remissão à nossa lei maior. A Defensoria Pública também, como eu falei do Ministério Público, é uma função essencial à justiça que vem consagrada no texto maior. Está lá nos artigos 133, do 133 ao 135 da Constituição Federal, para vocês verem a relevância desse órgão, né? Então, basicamente, a Defensoria Pública, ela atua na defesa, né, dos interesses e na orientação jurídica das pessoas que não têm condições de pagar um advogado sem comprometer a própria subsistência e a subsistência dos seus familiares. Então, essa é a função da Defensoria. Ela funciona como o órgão de assistência jurídica das pessoas realmente necessitadas, né? Que nem eu estava lendo no artigo. Ela exerce a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos. Então, ela atua realmente como a assistente geral jurídica das pessoas que não têm condição de pagar um advogado para defender em juízo os seus direitos. Não só em juízo, a área de atuação da Defensoria Pública, desse importante órgão, ele vai muito além da atuação judicial. Tem a atuação extrajudicial, a atuação cartorária, peticionamento aos órgãos públicos, que é um direito consagrado às pessoas, consagrado ao cidadão, pelo texto maior também. E por demandar atividade jurídica, atividade que reclama um conhecimento jurídico prévio, também é função da Defensoria assistir os necessitados nessas demandas. Então, é importante a gente saber desse artigo que a orientação jurídica e a assistência jurídica, ela é prestada às pessoas necessitadas, obviamente, pela Defensoria Pública. Mas não só isso, é mais amplo. Não só o peticionamento judicial, os requerimentos em juízo, mas todo e qualquer tipo de assistência jurídica, em lato sensu, que demande um conhecimento jurídico prévio a pessoas que não têm condições de pagar um advogado sem comprometer o próprio sustento, é prestado por esse importante órgão, pela Defensoria Pública, certo? Até uma curiosidade que eu tinha, e eu descobri com o passar do tempo, a Defensoria Pública tem um crivo próprio para fazer essa distinção de quem tem condições. Porque, assim, muita gente procura a Defensoria Pública, é livre demanda, só que lá é que eles fazem um crivo específico para saber quem tem condições ou não quem tem os requisitos para ser atendido pela Defensoria Pública e para ser beneficiário desse serviço importante. Inclusive eu tive a oportunidade de acompanhar um procedimento administrativo da Defensoria Pública e é bem interessante essa questão, como eles fazem esse crivo para saber se a pessoa realmente é pobre na acepção legal, a ponto de não ter como pagar um advogado sem comprometer a própria subsistência e a subsistência da sua família. Então, essa é a função da Defensoria Pública. Este é o munus que é trazido no 185, que é a parte mais importante desse artigo. Certo. 186, ele é composto de alguns parágrafos, a gente vai ler e vai explicar na sequência.
ele trata das prerrogativas da Defensoria Pública. Eu acabei nem falando, mas fica subentendido. As pessoas que são assistidas pela Defensoria Pública, elas não precisam pagar inicialmente as custas judiciais. Elas são isentas dos encargos financeiros que recaem normalmente sobre um processo. A gente sabe que o processo ele é uma atividade cara, então são cobradas determinadas custas de acordo com cada processo, para que sejam pagos os serviços, querendo ou não, o servidor trabalha, tem dispêndios com papel, tem dispêndios com eletricidade, dispêndios com pagamento de pessoal. Então, a atividade judiciária, por mais que ela seja um serviço público, mas ela é um serviço público que tem seus gastos e que, sim, ele reclama custas. Então, a pessoa que é beneficiária que é assistida pela Defensoria Pública, ela fica isenta das custas. A questão de custas, a gente pode também ter um momento específico para falar sobre eles, que é bem interessante também. Mas, via de regra, ela fica isenta dessas custas. E é até uma questão, por compilho lógico, né? Uma questão óbvia. Se eu não tenho condições de pagar advogado, eu estou com a Defensoria Pública, como é que eu vou pagar custas, né? Judiciais, as custas iniciais, o custo de uma citação, de uma precatória, de uma diligência. Então, por decorrência lógica, também as pessoas que são assistidas pela Defensoria Pública, elas têm essa isenção, essa suspensão da exigibilidade de custas, né? Avançando para o 186, que eu estava falando das prerrogativas, a gente tem aqui logo no caput: a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Aqui vocês observam uma semelhança, né, com o vídeo passado sobre a questão do Ministério Público. Esse prazo dobrado para as manifestações da Defensoria Pública. Isso é interessante, pois é uma prerrogativa conferida por lei, mas até um conselho que eu dou para vocês no momento do estudo, a questão das prerrogativas, o mais interessante não é a gente saber quais são as prerrogativas, e aí prerrogativa de forma geral. Um exemplo, um foro por prerrogativa de função, um foro privilegiado é um pouco equivocado de se falar. Então, uma prerrogativa de determinado órgão, uma prerrogativa de determinada pessoa que ostenta determinado cargo. O mais importante não é você saber quais são as prerrogativas, ao meu ver. Eu estudo, inclusive, dessa forma. O mais importante é você saber as razões dessas prerrogativas. Por que determinadas pessoas ostentam, eu não gosto de usar a palavra privilégio, eu gosto mesmo de usar as palavras prerrogativas, mas ostentam determinadas vantagens em determinadas situações. O mais importante das prerrogativas é você saber as razões delas, e não elas em si. Falando dessa inicial aqui, dessa prerrogativa da questão do prazo em dobro, que nem eu falei lá da questão do Ministério Público, né? Existem os prazos processuais para recorrer, os prazos para manifestar-se nos autos, então eles são bem amplos. E aí vamos pegar o mesmo exemplo do recurso. O recurso de apelação, por exemplo, que a lei dispõe o prazo de 15 dias para você interpor o recurso de apelação. No caso da a Defensoria tem esse prazo dobrado. Então, o porquê dessa prerrogativa? Ora, como eu estava falando, ela é uma função essencial à justiça. A Defensoria Pública é um serviço público, uma função pública que auxilia pessoas necessitadas. Então, nada mais justo do que conferir a esse órgão uma vantagem ante a advocacia privada, por exemplo, nessa questão, porque ela está prestando um serviço ao cidadão, entendeu? Um serviço que não é remunerado diretamente pelo cidadão. Então, nada mais justo do que determinar que este órgão ele ostente essa vantagem. E também por se configurar um órgão ligado à Fazenda, ligado ao Estado. E a gente sabe de todos os princípios da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público em detrimento do privado. Então, em decorrência desses princípios, principalmente desse princípio da supremacia do interesse público em relação ao interesse privado, o Estado, de forma geral, ele detém determinadas vantagens, determinadas prerrogativas. E, especificamente nesse caso, é justamente essa. Como um serviço estatal, serviço prestado gratuitamente ao cidadão, nada mais justo do que permitir à Defensoria Pública o elastecimento do prazo para suas manifestações. Ela pode ostentar uma posição privilegiada perante a advocacia privada, por assim dizer, justamente porque ela está exercendo esse serviço público. Uma outra coisa, a demanda da Defensoria Pública é muito grande. A gente vê aqui que, nossa, é muito grande, principalmente na vara de família. É interessante a gente estudar a questão da Defensoria Pública na vara de família, porque a atuação é muito presente. É muito grande e justamente por
ter esse caráter de serviço público, nada mais justo do que ostentar essa prerrogativa. Então, a razão de ser dessa prerrogativa é justamente isso, vem lá da ligação com o interesse, a supremacia do interesse público, é um serviço essencialmente público. Então, é interessante que ela ostente essa vantagem quando a gente compara com a advocacia privada. Aí, avançando para o parágrafo 2º, parágrafo 1º, na verdade, que dispõe: o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público nos termos do 183, parágrafo 1º. É uma outra prerrogativa diferente da advocacia privada. Para traçar esse paralelo, o defensor ele é intimado pessoalmente do processo. Alguma manifestação que ele tenha que fazer, ele é intimado pessoalmente com entrega dos autos. Diferentemente da advocacia privada, que nem eu falei, para trazer esse paralelo, os advogados eles são intimados por meio de um diário, atualmente por meio do próprio PJE. Então, para que eles se manifestem, eles são intimados mediante essa espécie de um correio eletrônico, que é um diário, onde lá chegam as notificações e eles, tem uma notificação para você, você precisa se manifestar acerca disso. Mas, querendo ou não, é eletrônico. Ele vai demandar que ele entre no diário, que ele ative a notificação, alguma coisa do tipo. A defensoria não. A defensoria, ela é intimada pessoalmente. Certo? Com entregas autos. O defensor, ele é intimado em sua própria pessoa. Essa é mais uma das prerrogativas. Essa prerrogativa também é decorrente da supremacia do interesse público. Inclusive, eu até trago para vocês aqui a questão do artigo 183, e vocês vão ver a semelhança lá com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, quando esse artigo ele dispõe que tanto a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, suas autarquias e fundações, os órgãos que são ligados a esses entes, né, todos eles gozarão desse prazo dobrado para manifestação e dessa prerrogativa da intimação pessoal com a entrega dos autos. Isso é justamente decorrência, que nem eu falei para vocês, dessa supremacia do interesse público perante o interesse privado, que é um princípio que a gente vê lá em direito administrativo, mas que também aqui a gente vê a decorrência dele naquele eterno diálogo das fontes que existe entre os ramos do direito. Então é importante a gente também saber dessa prerrogativa da defensoria, que é a intimação pessoal. O defensor vai ter vista dos autos pessoalmente e só a partir dali o prazo dele vai começar. O prazo dobrado, que a gente já viu. O prazo dele já é dobrado e só vai começar a correr com sua intimação pessoal, diferentemente do advogado, que no momento em que o sistema acusa que ele é notificado, independentemente se ele realmente viu a intimação, o prazo dele já começa a correr. Então a gente já observa mais uma distinção, mais uma prerrogativa, não é privilégio, gente, prerrogativa, fiquem com isso na cabeça. A gente observa essa diferença justamente em virtude de tudo aquilo que eu já falei, as razões de ser essas prerrogativas, os interesses que estão ali envolvidos, o serviço que é prestado. Então, algumas prerrogativas elas são essenciais para que esse serviço, de fato, eles sejam efetivados, certo? Então, esse é o parágrafo 1º, que a gente fala justamente dessa prerrogativa, é o ponto mais importante. A gente avançando para o parágrafo 2º, dispõe que, a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizado ou prestado. Essa parte aqui a gente verifica muito na vara de família, muito mesmo. Basicamente é o seguinte: o juiz exara um despacho para a parte se manifestar. A parte representada, né, por aquele que tem capacidade postulatória, advogado ou defensor. E o juiz exara o despacho endereçado para essa pessoa que ocupa esse polo da capacidade postulatória. Basicamente, quando a gente está representado pelo advogado, cabe ao advogado, por exemplo, eu vou intimar o autor, vamos falar do processo de alimentos lá da vara de família, e eu tentei citar o réu para ele comparecer à audiência, só que o endereço dele mudou. Se o endereço dele mudou, quem tem que trazer o endereço é o autor, né? Então, eu intimo a parte autora para ela se manifestar, para ela dizer de um novo endereço, ela saber se ele mudou, se ele está só temporariamente ausente, e a gente intima o requerente por seu patrono ou por seu defensor. No caso do advogado, cabe ao advogado, se ele por si só já não souber dessa mudança de endereço, procurar o seu cliente, para o seu cliente trazer um novo endereço, ou para dizer, agora a gente está morando em outra casa, ou ele só foi uma mudança temporária, ele estava viajando, enfim. Cabe ao advogado fazer essas diligências perante o próprio cliente e trazer informação para o processo. No caso da defensoria, que nem eu falei para vocês das prerrogativas, a defensoria gosta da prerrogativa de
Se ela requerer, o juiz tem que determinar a intimação pessoal. Então, no mesmo quadro, a gente intimou a defensoria para se manifestar sobre essa mudança de endereço. A defensoria vem e pede para o juiz intimar o assistido pessoalmente, para ele dizer desse novo endereço, ou para ele juntar um documento, ou para ele apresentar alegações finais, ou para ele juntar testemunhas, enfim, para ele fazer uma diligência que depende exclusivamente dele e não da defensoria. É mais uma das prerrogativas da defensoria. Porque é só vocês entenderem essa questão da razão de ser da prerrogativa. Seria muito dispendioso, não estou dizendo que não é função deles, são bem remunerados para isso. Mas o defensor público já está ali, atuando, né, um serviço essencial, prestando serviço público para a parte necessitada. Ele não está recebendo diretamente da parte. As questões de tributos, isso aí, a gente não vai entrar no mérito. Mas ele não está recebendo daquela parte. E ele tem uma gama gigantesca de outros assistidos para atender. Então seria muito dispendioso esperar que o defensor público ficasse com o ônus de saber da mudança de um endereço de outra. É até inviável. Porque quem sabe a realidade são as partes. O defensor público é o representante que ostenta a capacidade postulatória. Então, cabe à parte cumprir essas diligências. Essas incumbências que cabem exclusivamente à parte, que o defensor não tem o que fazer, ele pode pedir intimação pessoal, uma prerrogativa dele. Aí o juiz intima pessoalmente e a parte vem e cumpre e se manifesta também com o seu defensor. Então, essa prerrogativa é interessante da gente perceber. A Defensoria Pública, aqui para a gente pegar o exemplo de Bacabal, não ostenta um corpo de servidores que podem estar se deslocando a casa dos seus milhares e milhares de assistidos para providenciar determinadas diligências. Então, o Código já prevê expressamente essa prerrogativa de a Defensoria pedir a intimação pessoal do seu assistido para que ele cumpra a diligência determinada pelo juiz para fim de deslinde do processo. É mais uma prerrogativa decorrente desses princípios relativos aos entes estatais, que principalmente decorrente da supremacia do interesse público, que a gente verifica na Defensoria Pública. Justamente por ela, como eu falei, por ela prestar esse serviço essencial, ela goza de determinadas prerrogativas para fins da efetivação do próprio serviço dela, porque senão seria inviável o exercício do seu munus. Então, o artigo 2º é principalmente esse ponto que eu queria tratar com vocês, dessa prerrogativa que a gente vê muito. Todos os que já passaram lá pelo gabinete, os que estão lá, vocês veem demais isso. Então é interessante a gente... aquela intimação pessoal, quando a gente intima pessoalmente, a parte da defensoria, é com base nesse 186, parágrafo 2º aqui. O parágrafo 3º é interessante, até para a gente que é estudante, para a gente verificar a situação. Ele dispõe assim: o disposto no CAPT, 186, aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Nesse caso, a gente vê que o Código, o legislador, optou por estender a mesma prerrogativa da Defensoria para essas entidades, para esses escritórios de prática jurídica, que também exercem um serviço, e nesse caso, um serviço voluntário. Eles firmam uma espécie de convênio com as defensorias públicas para realizar aqueles serviços lá do 185 que eu falei para vocês, orientação jurídica, assistência, e por esse serviço também ser gratuito ao cidadão, a lei entende por conferir essa prerrogativa, no caso do CAPT, né, do prazo em dobro, justamente porque ela está exercendo uma função que é da Defensoria Pública. Esse escritório de advocacia, por exemplo, que firmou esse convênio, esse escritório de prática jurídica da Faculdade de Direito, que firmou esse convênio com a Defensoria Pública, e está ali, por exemplo, a galera que está se formando em Direito, já está no 8º, nono período, até menos, que já tem um aprofundamento com o direito, e a parte não tem... Porque um dos serviços de assistência jurídica não é só você peticionar. O simples fato da pessoa entrar no seu escritório e você prestar informação para ela é um serviço jurídico e que reclama remuneração, porque você estudou 5, 6, 7 anos para isso. Então, às vezes, a parte não tem condições de pagar com um advogado para lhe dar informações, para lhe orientar. E algumas faculdades têm esse convênio justamente para prestar esse auxílio, essas orientações. Alguns peticionamentos extrajudiciais que não necessitam de capacidade postulatória. Então, quando existe esse convênio, a lei entende por bem, e ao meu ver acertado, conferir essa prerrogativa, porque
esses núcleos das faculdades estão prestando um serviço essencial, um serviço que é da Defensoria Pública, então estão ali ajudando o Estado nessa colaboração e também reclamam essa prerrogativa, né? A gente avança para o parágrafo 4º, que não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para a Defensoria Pública. Isso aqui a gente já viu lá no Ministério Público. A regra é manifestação, o prazo é dobrado. A gente já viu lá e já viu aqui hoje. Só que se a lei vinha, um outro documento legislativo, dizer que para a defensoria o prazo é específico, então não é prazo dobrado. Então vamos dizer que, por exemplo, o juiz deu um despacho com um prazo de 5 dias para a parte se manifestar para juntar um documento. Aí a parte é apresentada pela defensoria. Pelo artigo 186, ela tem 10, né, o prazo dobrado. Mas tem uma outra lei, uma lei específica, a lei X do ano X, que dispõe que juntada de documento pela Defensoria Pública, o prazo são 8 dias, hipoteticamente falando. Se a lei é específica, então não se aplica o prazo dobrado, se aplica a lei específica. Porque o próprio nome já diz, ela é específica. Então é o mesmo raciocínio lá do Ministério Público. E o 187, para a gente finalizar, o membro da Defensoria Pública será civil e regra civilmente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Então, isso aqui é uma situação que, quando o membro da Defensoria Pública, o defensor público, né, ele, no momento do seu exercício, que ele estiver trabalhando, ele, porventura, agir com dolo, com fraude, com fim de desviar a sua finalidade e causar dano a outrem, entendeu? Acabar por cometer algum ato ilícito lá nos termos do 186. E aqui, principalmente com a questão do dolo e fraude, a gente precisa lembrar das regras do Código Civil. Caso ele haja dessa forma, ele será responsável civilmente. E aí o Código dispõe que essa responsabilidade será regressiva. Porque o que é isso? Se acontecer alguma... Para dar um exemplo para vocês, um defensor, hipoteticamente falando, ele entrou com uma ação e nessa ação ele, não sei, nomeou a petição, endereçou para um outro réu que não era efetivamente o réu da ação. Só para a gente ficar com esse exemplo. O oficial foi citar e citou uma pessoa estranha à ação. Lógico, isso aí acabou por causar um constrangimento à pessoa. Vamos dizer que era uma ação de investigação de paternidade, para a gente ficar no nosso exemplo. E causou um constrangimento à pessoa, porque a pessoa não conhecia lá a mãe da criança que estava investigando a paternidade. Acabou causando um problema lá com a digníssima esposa, porque o cara era fiel, o cara leal. E teve esse problema, a esposa ficou pensando que ele tinha traído ela, e aí acaba o casamento, aí acaba... Isso é lindo demais, enfim. Só que não era ele não tinha nada a ver, verificou-se que foi um erro por parte do membro da Defensoria Pública. Nesse caso, não foi causado um dano, cabe à pessoa que foi prejudicada ajuizar uma ação para ver o seu dano reparado. Essa questão da reparação civil, porque ele causou um dano. É o que o Código diz, será uma responsabilidade civil. Só que aí, no caso, é que eu quero que vocês peguem essa questão da responsabilidade regressiva, quando ele fala regressivamente. A pessoa que se sentiu prejudicada, ela tem que entrar contra o órgão.